para quem não me conhece, eu sou Laís, eu não me apresentei da última vez, tá? E hoje eu estou aqui para conversar com um amigo especial, que é o Benjamin, que a gente se conheceu através do mundo das uvas e através das comunidades do Facebook. Que foi comentando as fotos do Benjamin que eu cheguei até o Benjamin. E após a live com o Adriano, eu passei a conhecer mais o Benjamin sem realmente ter conversado com o Benjamin. Então, é muito bom estar aqui e poder conversar com o Benjamin a respeito da experiência dele em produzir uva em pequeno espaço, né? Tem bastante gente interessada nesse assunto e é bom ouvir a experiência de algumas pessoas no dia a dia delas, né? Como é que ela lidar com essa situação. A internet do Benjamin vai ser bem interessante hoje, mas eu acho que a gente pode começar. Tá me ouvindo, Benjamin? Tô ouvindo bem. A minha preocupação é como é que tá sendo recebido aí. Se tá ouvindo direitinho, se tá conseguindo me ver, eu já sei que não tá, né? Ah, não, mas a gente tá te ouvindo bem por enquanto. Então tá. Vamos começar um pouco sobre a questão da produção da videira, né? Eu gostaria que você falasse um pouco em relação à sua poda. Quais são os cuidados que você tem com a poda, certo? E na verdade, assim, quais são os cuidados que você tem antes e pós-poda? Aí depende muito do estado da planta, né? Da idade, né? Então, assim, se a planta ela é uma planta nova que está ainda num período de formação, os cuidados são um, né? Se é uma planta já que eu estou ali fazendo a poda para produzir, aí os cuidados são outros. A princípio, o que a gente precisa é que a planta vegete bem, né? Antes de você realizar a poda, você precisa que a planta vegete bem. Então, se é uma formação, você precisa que a planta ela tenha um vigor bom, né? Para que ela desenvolva bem os ramos, para que ela engrosse o suficiente para que você faça uma boa formação dessa planta. Então, no meu caso aqui, eu faço uma formação utilizando as feminelas, né? Que são os famosos netos, e quando esses netos eles estão prontos, eu faço uma poda curta com 2 gemas, né? Apenas para que eu tenha uma formação onde eu possa realizar posteriormente podas mistas, né? Então, o meu trabalho aqui é em cima da poda mista, porque como eu tenho aqui um problema climático, digamos assim, né? O meu clima ele pede uma poda dupla no ano, né? Então, obrigatoriamente, aqui eu tenho que fazer 2 podas no ano. Então, se eu fizer uma poda de produção, uma poda de formação, deixando um ramo único, então eu vou ter uma poda de produção, dependendo da variedade, eu vou ter uma poda de produção longa, né? E depois eu tenho que voltar uma poda curta para fazer uma formação. Então, com isso, eu perco a produção dessa planta numa parte do ano, né? Então ela fica produzindo uma vez só ao ano, dependendo, claro, da variedade, ela fica produzindo só uma vez no ano, e eu perco a outra safra que eu poderia ter. Então, na poda mista, eu consigo equilibrar isso aí. Então, eu não tenho 2 super safras, mas também eu tenho 2 safras equilibradas, e também não tem aquela safra e a safrinha, né, que o pessoal faz muito no sul e no sudeste. Então, a gente tem 2 safras equilibradas, né? Tipo, se eu pudesse tirar aí, sei lá, 30 quilos numa planta, eu estaria tirando 20, 18 nessa faixa, em cada safra, né? Então, assim, é um equilíbrio que eu faço nessa minha poda mista, né? Eu faço formação e produção ao mesmo tempo. Então, a poda de formação é isso. A planta ela tem que estar uma planta com vigor, né, bom, para que a planta se desenvolva, chegue no formato ideal. Nem sempre a gente consegue, já no primeiro ano, esse tipo de formação. Aqui eu tenho uma vantagem que com 10 meses, normalmente eu tenho uma planta formada.
né? Em 10 meses eu já tenho uma planta formada com um calibre bom para receber uma poda. Mas em alguns casos a planta ela passa um ano e não desenvolve o suficiente, a gente tem que fazer uma retomada, né, reiniciar essa condução dessa planta, essa formação dessa planta, para que ela atinja o nível esperado de formação dela. Já no caso da produção, essa planta ela precisa estar também no estado vegetativo mais vigoroso, digamos assim. Só que vamos supor, se essa planta ela já produziu, após a colheita, eu preciso de um período de repouso, de um período de descanso dessa planta, que ele pode variar aí entre 30 e 60 dias. Né? Geralmente eu deixo aí em torno de 45 a 50 dias esse repouso. Só que no meu caso aqui, o repouso ele é diferente do pessoal lá de Petrolina, né? Petrolina eles têm um período de repouso, mas eles têm um trabalho com irrigação, o controle hídrico, para reduzir o metabolismo da planta, fazer com que essa planta vá entrando numa dormência, coisa que eu não tenho como fazer aqui, por conta justamente da questão do clima, né? Eu não tenho, tem até um período do ano que dá para chegar próximo, né? Que é o período mais seco do ano aqui, mas é uma coisa assim que passa muito longe do que seria o ideal. Então, como eu não tenho esse controle hídrico, lá é um clima mais seco, um clima que chove bem menos, já tem ali em torno de, se não me engano, de 300 a 450 milímetros por ano. Alguns anos chega a 500 milímetros, mas assim, é um clima muito, muito seco, onde chove pouco, então eles têm essa possibilidade de estar fazendo esse controle mais efetivo. Aqui eu não tenho condições de fazer isso, então eu tenho essa dificuldade de fazer essa planta descansar da maneira que deveria, né? Então ela fica rebrotando o tempo todo. Então a forma que eu consegui controlar essa parte de brotação foi fazendo pequenas desbrotas, pequenas intervenções no ápice da planta, né? Ela gera um pouco de brotação, né? Ela gera um pouco de brotação, mas não é uma brotação intensa. Então eu consigo reduzir o desenvolvimento da planta, ela para de crescer, né? Num certo período, mas isso com intervenções bem pontuais. Então essa planta ela para de crescer e fica aqui naquele estado vegetativo, digamos, neutro, né? Ela dá uma parada boa, ela não para totalmente, mas ela dá uma reduzida. Então esse é o meu momento de repouso aqui para ela dá isso no pós-colheita, né? Licença. Aí depois desse período, certo? Só para esclarecer um pouco aqui, se você colheu a fruta, né? Você colheu a fruta, você para a irrigação, não molha mais, e aí você vai controlando através da remoção de brotação. Brotou, você vai lá e retira. Brotou, você vai lá e retira. Exatamente. Exatamente. Gastando... Entendi. Exatamente. Uma pergunta para você relacionada a isso. Todo mundo... É muito interessante essa questão de 2 podas ao ano. É muito mais eficiente, né, do que você fazer uma poda de formação e uma de produção. Só que vale lembrar que se você não trabalhar bem a nutrição da planta, a sua planta não vai produzir frutos com qualidade em nenhum dos semestres. Então, eu queria reforçar exatamente. Na nutrição para garantir essa possibilidade de 2 safras no ano. Essa poda, né, ela deve vir a adubação em torno de 45 dias antes da poda, né, faz uma adubação. Aqui eu trabalho em fazer essa nutrição correta, da maneira que deveria ser, porque aqui é tudo piso. Então eu tenho muitas limitações com relação à nutrição da planta. Então, eu tento repor aquelas necessidades da planta via foliar. Né? Então, a gente utiliza aqui alguns produtos para aplicar foliar, porque eu não tenho uma adubação efetiva no solo, né? Por conta justamente do espaço que eu tenho coberto com piso. Mas o complemento vem via foliar. Agora, a adubação eu tenho que fazer 2 vezes ao ano também, né? Nesse caso, eu faço uma adubação
tanto na primeira poda do primeiro semestre, quanto na poda do segundo semestre. Quando você faz adubação foliar, o que você utiliza? Geralmente eu utilizo cálcio, boro, magnésio, né? Trabalho também com o Brutal Plus e tenho experimentado alguns adubos diferenciados, né? Como o Cultiva 01, que eu não sei se você conhece. Eu tenho testado esse produto. Não chega a ser uma formulação, né? É um produto que ele contém todos os macro e micronutrientes que a planta necessita. Então, ele é bem equilibrado. Então, estou iniciando agora com esse teste para ver ao longo do período como é que elas vão se comportar. Então, ainda não deu para eu estar fazendo um diagnóstico assim, de resultado, porque está muito no início, então não dá para eu ter ainda dados, né, assim, de diferencial. Quando você trabalha nessa adubação foliar, você faz quantas vezes no mês, ou não tem uma frequência, ou você vai de acordo com a necessidade que você vê que a planta está expressando? Assim, geralmente eu utilizo mais observando a necessidade da planta, né? Então eu faço a minha adubação de solo, né, normalmente, e aí à medida que eu vejo que a planta vai mostrando sinais, claro, tem algumas coisas que a gente faz preventivamente, é o caso do cálcio, do boro, que a gente tem aí, a cada 21 dias eu faço uma aplicação, porque realmente é uma necessidade, mas no caso do magnésio, por exemplo, eu percebo mais quando ela está mostrando a necessidade, né? Quando eu percebo que está tendo a necessidade, eu faço a correção via foliar. E aí eu faço aplicações a cada 25 dias, 20 dias, dependendo muito do nível de intensidade que mostrar aí a deficiência. Entendi. Aqui tem uma pergunta, vamos agora já introduzir nas perguntas conforme a gente vai conversando, para poder ajudar quem tá nos assistindo e também ter a possibilidade de discutir os problemas das pessoas. É o seguinte, o Tarcísio Sanchez, acho que é isso, ele está falando assim, boa noite, continuo com dúvida da poda. Tem uma linha de videira no meu quintal, mas acho que não estou podando de maneira correta. Aí precisa saber qual a condução que ele está usando, né? A variedade. Então, assim, a idade da planta. Então, assim, tem um conjunto de fatores aí, de informações que a gente precisa ter para dar uma resposta assim mais concreta, mais assertiva. Uma coisa que eu gosto de conversar com você é o seguinte, quando a gente vai lá nos grupos do Facebook, tem várias pessoas falando, eu acho que a gente já conversou sobre isso, as pessoas falam, minha planta tá em tal altura, mas eu tenho que voltar aquele 1 metro, né? As pessoas, elas batem muito na questão do 1 metro. Eu queria que você falasse na sua experiência, como que você formou a sua planta. Você pegou lá a sua muda, você botou no solo, como que você fez, do momento que você botou no solo até a sua primeira poda? Para as pessoas entender como que isso aconteceu com você. A planta, a gente sabe que a planta ela precisa vegetar nesse primeiro ano de plantio. Então, plantou a muda, eu deixo ela vegetando, né, por 1 ano aqui. O que eu digo é isso, deixa ela por 1 ano e depois você faz a poda. Aí essa poda é que você vai avaliar como é que está a sua planta. Só que nesse intervalo eu já tenho esquematizado o tipo de estrutura que eu quero para essa planta, né? A formação dela, se ela vai ser em espaldeira, se ela vai ser numa latada. Então eu já tenho que pensar essa formação dela antes da planta começar a desenvolver. Então eu planto já sabendo o que é que eu vou fazer, como eu vou conduzir, certo? Então, nesse intervalo, eu vou conduzindo os ramos da maneira que eu quero para que a planta desenvolva. Então, à medida que a planta vai desenvolvendo, nesse período de 1 ano, que é o primeiro ano da planta, então eu deixo ela desenvolvendo de maneira até, digo assim, até livre, né?
Então, eu não controlo muito ela, só vou organizando para que ela não vire aquela bagunça. Então, o que é que acontece? A planta ela vai desenvolver a área vegetativa dela, né? Vai, consequentemente, quanto maior a área vegetativa, maior a expansão das raízes, a planta vai se fortalecendo. Então, você tem mais chance de formar uma planta no primeiro ano, se você não fizer intervenção, do que se você está ali o tempo todo fazendo intervenção na planta. Então, tem gente que planta e daqui a 3 meses vai lá e passa a tesoura. Então, assim, é complicado. Deixa a planta vegetar. Porque se você planta ela agora, daqui a 3 meses você corta, ela está em plena expansão. Então, ela está desenvolvendo a área a vegetativa e, consequentemente, expandindo as raízes e fortalecendo mais a planta, porque quanto mais raízes, mais alimento essa planta vai adquirir, a área vegetativa aumenta, consequentemente, maior fotossíntese, né? Então, a planta como um todo, ela vai se fortalecendo. Se você chega ali e tora, você acaba que cortando esse ciclo. Então, a raiz ela vai parar de crescer, porque essa energia, toda essa nutrição que a planta tem de reserva ali, ela vai começar a jogar para a nova brotação, porque ela teve a sua parte vegetativa eliminada. Então, você para todo o desenvolvimento da planta ali naquele momento, né, e correndo o risco de você tornar aquela planta uma planta fraca, porque você parou aquele pleno desenvolvimento que ela estava. Então, o primeiro ano tem que deixar a planta vegetar, entendeu? Esse negócio de podar com 80 centímetros, 1 metro, isso aí você só vai ver um ano depois que a sua planta estiver plantada. Mas vale lembrar também para as pessoas que não têm experiência, porque você está falando assim, você já tem muita experiência, mas vamos lembrar as pessoas que não têm experiência. Para as pessoas que estão começando do zero e não têm experiência, o que você tem que fazer é o seguinte: plantou a muda e, como o Benjamin falou, não faz nada, só conduz a planta. O seu papel no primeiro ano ou até o segundo ano, nas regiões de clima mais frio, é simplesmente um ajudador da planta. O que você faz é conduzir a planta. Se você quer conduzir em espaldeira, você vai seguir ela em espaldeira. Se chegou em cima e ela não tá fazendo, né, os dois lados, que pode acontecer, né, não tem 2 ramos para você puxar por 2 lados, aí sim, você pode cortar para estimular os brotos laterais. Mas é como o Benjamin falou, deixa a planta ir sozinha, não tira broto no início, né, Benjamin? Isso, exatamente. Quanto maior a área vegetativa, maior a força de desenvolvimento dessa planta, né? Mais essa planta vai se fortalecer nesse primeiro ano. Então, eu vejo uns absurdos, feito eu falei da outra vez, o cara com a planta grossa, forte, cheia de ramo, e podou com 80 centímetros, perdeu um ano fácil, né? Então, assim, vai ter que começar tudo de novo. Apesar da planta estar já com o sistema radicular já bem formado, mas ele perdeu a parte principal, que era a formação da planta. Uma coisa que pode ajudar as pessoas também, para quem está começando agora, é o seguinte: quando você está com a planta inicial, a gente falou, deixa a planta crescer. Mas é importante que a partir de 80 centímetros, se você retirar os brotos que estão saindo próximo do solo, isso também dá força para sua planta continuar crescendo, tá? Então, isso, quando o exatamente. fala para ponteiro, mais para trás, próximo do solo, você pode retirar essas brotações, tá, gente? Só para reforçar aqui as pessoas que estão começando agora. Isso, Pode continuar. Pode falar. Não, sobre isso mesmo, né? De cortar, né? O que está abaixo, né? Da condição era só um acréscimo, mas prossiga. Eu acho que a gente ajudou a responder a pergunta do Sanchez, esqueci o primeiro nome dele. Eu acho que agora a gente ajudou ele a responder. Então, se ainda você tem dúvida, deixa aqui outra pergunta que a gente continua discutindo sobre poda. Senão, a gente pode avançar um pouco sobre outro assunto, mas antes da gente avançar, tem outra pergunta aqui dele de novo. Existe vantagens... agora é do Rodrigo. Engraçado, os dois têm o mesmo nome, mas tá bom. A pergunta do Rodrigo. Eu posso ver a pergunta do Rodrigo aqui, Juliana? Existe vantagens em controlar o desenvolvimento do crescimento da videira
por ter pouco espaço. Essa é uma pergunta, tá, Benjamin? Você está me ouvindo? Como é? Repete aí a pergunta para eu... Opa, estou ouvindo. Pode repetir? São várias perguntas. Vou repetir, são várias perguntas em uma só. Eu vou perguntar uma e depois eu vou para a próxima, tá? Existem várias vantagens em controlar o desenvolvimento e crescimento da planta por ter pouco espaço? Eu não vou dizer que tem... Eu não vou dizer que tem muitas vantagens, né? Assim, você vai ter alguns problemas em manter uma planta num espaço curto, né? Um dos problemas é controlar o vigor da planta. Então, quanto menor for o espaço para essa planta, mais dificuldade essa planta vai ter para produzir. Por quê? Porque ela vai ficar muito reduzida e se essa planta ela tiver um vigor muito grande, você não vai conseguir produzir bem nessa área, né? Então, algumas plantas elas precisam de um pouco mais de espaço. Então, só para você ter uma ideia, por exemplo, a indicação das BRS é condução ou em Y ou enlatada, né? Por quê? Por conta justamente desse vigor excessivo que ela tem, que ela precisa de uma área maior, porque a área vegetativa dessa planta, por natureza, é maior. Diferente de uma Isabel e de uma Niagara, que você pode conduzir facilmente essas plantas numa espaldeira, né? Então, assim, quando você pega uma planta que ela tem essa necessidade de espaço, então você vai ter um desafio muito grande de tentar controlar essa planta num espaço pequeno. É um dos problemas que eu estou tendo aqui com as BRS. Eu inventei de botar aqui uma Isis e uma Vitória num corredor de 1,35 m, né, onde eu tenho 4 metros de extensão da vara principal, da guia principal dessas plantas, porém eu só tenho 1,35 m para essas guias desenvolverem. Então eu acabo controlando demais essa extensão, e sem contar que eu só tenho essas guias para um lado, né? Vamos supor, se eu tivesse uma Vitória enxertada aqui no Paulsen, que é o meu caso, com esses 4 metros, num formato de guia, de guia simples, né? Com um formato espinha de peixe, estaria ótimo para essa planta. Mas qual é o problema? Eu tenho aqui um formato de pente, né? Que eu faço a guia principal, o cordão principal no canto da parede e jogo as guias laterais para um lado. Então, o que é que acontece? Eu elimino metade dessa planta, que se ela tivesse livre para os dois lados, como uma espinha de peixe, essa metade do vigor que eu eliminei, eu estou jogando para o que sobrou. Entendeu? Então, o que é que acontece? Esse vigor vai ficar excessivo nos ramos e, consequentemente, quanto maior o vigor da planta, dos ramos, menor a fertilidade desses galhos, desses ramos, né? Então, eu tenho que criar uma forma de equilíbrio para que eu tenha uma área vegetativa equilibrada, para que eu tenha uma produção boa. Então, eu tenho que encontrar esse ponto de equilíbrio. Então, foi o teste que eu fiz com a Isis. Eu dei mais espaço para a Isis, joguei uma parte dela para a laje, ela cresceu, consequentemente, ela jogou mais desse vigor lá para a parte que estava na laje e consegui equilibrar um pouco a planta. Fiz a poda, ela deu uma produção interessante em comparação ao que ela vinha produzindo antes, no formato que ela estava, entendeu? Então, é o teste que eu vou fazer agora com a Vitória. Então, você controlar uma planta de vigor excessivo num espaço curto, num espaço pequeno, é um desafio, tá? Não é fácil. Então, o meu conselho é, se você tem pouco espaço, procura uma planta que tenha característica de ser uma copa menos vigorosa. Ou você utiliza porta-enxerto que confira menor vigor a essa copa. Mas eu concordo com você. Se você tem pouco espaço, você vai gastar muito mais energia querendo controlar a planta. E, consequentemente, você vai estar afetando o próprio desenvolvimento fisiológico da planta. Então, seria mais fácil para você ter uma planta com pouco vigor, como você falou. Uma Isabel seria uma boa opção, a Niagara seria uma boa opção, porque ela já é uma planta mais fraca, né? Não é como as BR vegetando e você tem mais trabalho. Então, é aquilo que eu penso. Isso. Então, se você não tem muito tempo, então
não adianta você botar uma uva, uma videira com tanto vigor, porque você vai ter que trabalhar mais para ela. Exatamente. Sua imagem agora está perfeita. Só para se Ah, que bom. Agora eu consigo ver bem direitinho. Aí a segunda parte da pergunta dele só uma coisa na primeira pergunta também, Benjamin, que tipo assim, se você tem pouco espaço, bota uma variedade vigorosa e não controla vigor, provavelmente você não vai produzir, porque vai ter muita incidência de doença também. Exatamente, exatamente. Né? A planta ela fica um espaço pequeno, muito vigorosa, então ela sai brotação louca para tudo que é lado e, consequentemente, vai fechar o espaço como um todo. Então, você não vai ter uma área arejada, você vai ter uma área muito fechada, sobreposição de ramos, fica realmente uma bagunça, né? Então, assim, dá muito trabalho você controlar tudo isso. Então, se você está num clima onde já é desfavorável em relação à umidade e calor, então imagine a desgraceira que é uma planta numas condições dessa, entendeu? Então tem que rever essas questões. Então se você tem pouco espaço, opta por uma variedade menos vigorosa. Boa opção. A segunda pergunta dele é o seguinte: com menos baga, o sabor das uvas melhoram. Ficam com mais açúcar concentrado, os frutos não se desenvolvem. Na verdade, ele vai crescer mais, né? Porque tem menos competição. Exatamente. Quando você elimina, é aquela questão que a gente fala do raleio, né? Você faz você pega um cacho, você faz um raleio, deixa aquele cacho bem ralo, além de você cuidar da saúde do cacho, né, você vai estar melhorando o aspecto físico, né, que você vai ter um visual melhor, onde você elimina aquelas bagas menores que não se desenvolvem tanto, então você vai criar um padrão para aquele cacho. Consequentemente, essas bagas que você eliminou, né, você vai ter um crescimento maior, um desenvolvimento maior dos outros que restaram, porque essa nutrição que iria ser desperdiçada nesses outros frutos, né, nessas outras bagas, está indo para o que sobrou. Então, você consegue uma melhor distribuição. Isso serve também para aquelas plantas que o pessoal tem superprodução, né? Então, você faz uma poda na planta, a planta brota lindamente, tem 4 cachos por ramo, aquela delícia. E aí o cara se embeleza com aquilo ali e deixa tudo, fica uma maravilha. Na hora da maturação, o que é que acontece? Você vai ter uma uva de qualidade, né, mediana para baixo um pouquinho. Por quê? Porque a planta, você deixou toda a produção, né? E, claro, isso também vai depender da condição nutricional da planta, né? A planta ela precisa ter, tudo é equilíbrio, né? Tudo na planta ela trabalha o equilíbrio. Então, você tem uma boa nutrição, você vai ter condições, obviamente, de ter uma carga maior. Porém, essa carga, foi o que eu estou dizendo, ela precisa ser equilibrada, precisa ser uma coisa mais dosada. Então, se deu uma superprodução, para que 4 cachos no ramo? Né? Então, elimina aquelas coisas que estão menorzinha, né? Tira os drenos, e aí você vai ter uma produção melhor, vai ter cachos mais equilibrados, sabor mais equilibrado, o Brix ele chega com mais facilidade. Então, assim, é tudo uma questão mesmo de equilíbrio, de você dosar. A Silvia está perguntando. Inclusive, plantas novas, né? A gente recomenda que não se deixe a produção toda, né? Elimina aí uma parte para que essa planta ela possa ter também uma reservazinha para queimar aí. A Silvia está perguntando se pode fazer pergunta. Pode sim, Silvia. Você pode escrever aí, porque agora eu vou perguntar. A gente está fazendo as perguntas enquanto a gente está conversando. Tá bom? Então, a gente pode passar aqui para o próximo tópico da minha listinha, que era da semana passada, enquanto o pessoal vai botando as perguntas e a Silvia coloca a pergunta dela. É o seguinte, uma pergunta-chave que fica é em relação à dormência em videiras. Então, em condições de climas bem definidos, né? Onde eu moro, por exemplo, você tem um inverno bem definido e você tem bastante hora-luz. E também horas de frio, na verdade. Então, você tem um inverno bem definido, com temperaturas abaixo de 7 graus, que isso pode se acumular, né? E no máximo, em até 400 horas de frio ou mais que isso. Nessas condições, a planta, após a poda, ela brota naturalmente, né? Você não precisa fazer nenhuma intervenção.
Nas condições do Nordeste, né, que isso não é para todo mundo, né, nas condições nossas do Nordeste, isso não acontece, né? A planta está sempre em processo de vegetativo, né? Ela muda muito o processo fisiológico dela e em condições comerciais utilizam de manejos para induzir essa quebra de dormência, a restrição da água, aplicações do etrel, que é o etileno, e outros manejos. Em sua experiência, né, o que é que você faz para quebrar a dormência dessa planta em suas condições e, né, no seu manejo? Aqui eu já testei basicamente tudo, digamos assim, né? Desde de alho a nitrato e lá se vai o trem. Então, assim, não tem como competir com a cianamida hidrogenada, tá? Então, conhece. Exatamente, o Dormex, né? O pessoal conhece aí por Dormex. Então, o que é que acontece? Não tem como competir com ele, tá? Então, todas as alternativas que eu fui pesquisar, que eu corri atrás, que eu consegui testar aqui, tem lá as suas variantes. Então, tem um momento em que você acha que dá, mas não é a mesma coisa. Então, assim, o Dormex é o que a gente pode garantir aqui que você vai usar para quebra da dormência. O pessoal tem muito aí a experiência do alho. O alho não funciona aqui para gente, tá? Eu já fiz vários testes, várias concentrações aqui, então não deu resultado, pelo menos para mim aqui. Outras pessoas também que me acompanham, tanto no WhatsApp como pelo Facebook, testaram também, chegaram na mesma conclusão que realmente o alho aqui pra gente ele não tem efeito nenhum. Então eu tenho usado, não constantemente, mas assim, eu faço testes em uma ou outra videira com o Dormex. Estou usando também agora, fazendo teste com a cianamida cálcica, né? A cálcio-cianamida, né? Para fazer alguns testes aqui também, que é algo similar, só que tem uma diferença aí com relação à temperatura e tal. Então, assim, eu estou fazendo um teste com ela aqui. Mas o principal, para quem está em regiões como a minha, é o uso realmente do Dormex. Ou você fazer aquela poda e deixar a planta brotar naturalmente, mas só sabendo que ela vai brotar basicamente ali na ponta, né? Então, se você faz uma poda longa, é uma ou duas gemas que vai brotar lá na ponta, né? Então, para as videiras, que é mais rústica, que produz nas gemas mais ali da base, então 2, 3 gemas você ainda consegue, se o ramo tiver bem vigoroso, você consegue ainda uma brotação boa. Se não, é uma gema e só, né, na ponta ali. Então, assim, a gente fica muito dependente dessa questão. Vai lembrar também, se o ramo estiver muito grosso, também tem dificuldade de brotação, né? Mesmo que você pode curtir. Assim, o vigor precisa ser equilibrado, porque se você tem um ramo muito vigoroso, né, tem duas questões. Ou ele não brota bem, ou ele brota tudo e não produz nada, tá? Então, assim, ele tem essa loucura, assim, que a gente precisa ter um equilíbrio, né, nessa questão do vigor. Uma outra coisa que o pessoal fazia muito aqui no Nordeste era torção do ramo. A Patrícia está aqui, né? A torção pode ajudar bastante. Fale a sua experiência. Torção de ramo não se usa mais aqui no Nordeste, né? O pessoal já chegou numa conclusão de que isso aí é mais prejudicial do que benéfico para a planta. Então, assim, o que a gente faz aqui é o arqueamento do ramo, né? Porque aí você elimina aquela força do ápice, né? do ramo, e aí você consegue equilibrar a brotação aqui na parte do arco, né? Então, mais atrás, você consegue ainda algum resultado. Mesmo assim, não é um resultado assim garantido, né? Porque dependendo da planta, dependendo de algumas situações, a planta ela não brota bem sem o auxílio de um regulador.
As pessoas falaram bastante em alguns posts, né, que eu e você estava participando, a respeito do Stimulate, né, que é um produto à base de reguladores vegetais, e também à base de outro produto que o pessoal mencionou foi... Ai, lembra aí, que o pessoal recomendou para você, para quebra de dormência, com produtos alternativos. Foi o Stimulate. E um outro fertilizante. Você já... Não, teve vários produtos, né? Um dos grandes, os dos mais indicados que o pessoal fala, são produtos à base de aminoácidos, né? Que vai ali ajudar nesse processo. Mas, na grande maioria desses produtos, são produtos bem caros, que você não tem acesso para você estar produzindo ali dentro da sua casa. Então, para um grande produtor, vale a pena você investir em determinados produtos. Mas tem coisas que fica inacessível para a gente estar utilizando em uma, duas, três videiras que você tem dentro de casa. Então, assim, como a gente trabalha nessa linha do mais natural possível, a gente tem que estar buscando coisas que sejam viáveis, né? Tanto financeiramente, né? Porque você não vai estar desprendendo do seu dinheiro, do seu salário para estar comprando produtos caríssimos para produzir meia dúzia de caixas de uva dentro do seu quintal. Então, assim, tem que haver um equilíbrio, a coisa tem que ser feita de maneira que você também não vá aí perder os cabelos para poder produzir alguma coisa. Tá. Então, na sua experiência, o que você utiliza é uma poda curta, né? E buscar variedades com maior... Assim, vamos simplificar isso. Se você produz em casa e você produz em regiões tropicais, primeira coisa, procure variedades com alta fertilidade. Não vá para uma festival da vida e vai ficar quebrando cabelo. Segunda coisa, poda curta e trabalhar bem a aeração dela, da planta, para que ela venha desenvolver com maior fertilidade possível, e você fazer uma poda curta e você possa ter caixa suficiente para ter uma boa produção. Correto? Exatamente. Se você pega você falou aí da festival, eu até me lembrei aqui de um rapaz que me procurou, que ele estava com uma festival Sugraone, né? Então, ele perguntou o que era que ele fazia para essa planta produzir. Eu cocei a cabeça de rapaz, é meio complicado. E ele estava onde? Ele estava justamente aqui no interior de Pernambuco, aqui, e eu digo, olha, é complicado porque é uma variedade que até os profissionais correm dela, né? E os profissionais não querem trabalhar com essa variedade porque é uma variedade complicada. Ela tem um defeito de produtividade, né? Que ela é muito temperamental, digamos assim. É uma planta que enche o saco e diz assim, eu não quero produzir, pronto, acabou. Então, assim, procurar realmente, principalmente a gente que está aqui no Nordeste, procurar uvas que são menos complicadas, né? São justamente isso aí, uvas que tenham uma boa produtividade, que tenha uma baixa exigência, né? Porque a galera fica louca atrás de Thompson, atrás de... Então, assim, isso aí não rola, né? Então, o pessoal aqui também do Norte tem procurado muito, querendo Itália, querendo quer uva de cacho grande, aquele negócio todo. Então, assim, existe uma limitação. Então, a gente precisa entender essas limitações para que não ocorra de estar com variedades em casa e que não produz porque tem uma exigência muito alta seja de frio, seja na questão da poda, né? Então, assim, a planta, quando ela é muito exigente, até os profissionais tentam não trabalhar com ela porque é muito trabalho, né, para pouco resultado. Então, o que os produtores hoje procuram é justamente a facilidade. Então, a busca de melhoramento genético de videira é por plantas resistentes, plantas que seja produtiva, né? Então, assim, está todo mundo fugindo das coisas complicadas, que é justamente para que venha a produção de maneira mais fácil, de maneira menos onerosa. Antes da gente passar para responder a pergunta da Silvia, que eu vou fazer em seguida, eu gostaria de deixar um lembrete, né? É o seguinte, o Dormex, como a Patrícia está falando, é um produto altamente perigoso. Em regiões
de climas tropicais, onde se faz o uso do Dormex, se faz sobre condições controladas. Como é que eu falo condições controladas? A pessoa, para aplicar, ele usa o EPI. O que é um EPI? O EPI é uma roupa, né, que protege que sua pele entre em contato com esse produto, porque ele é altamente tóxico. E as pessoas não têm consciência, muitas vezes, disso. Então, elas não sabem o perigo que elas estão trazendo para dentro de casa. E, nesse sentido, eu tinha até conversado com a Patrícia, que a Patrícia ela é engenheira em segurança do trabalho. Ela também é agrônoma, tem mestrado em agronomia. E para a gente só conversar sobre os perigos do Dormex, né? Que as pessoas não conhecem, né? Exatamente. É uma das coisas, uma das preocupações que eu tenho, que é sempre o pessoal me pergunta, não, o Dormex, eu digo, gente, se você não conhece o produto, se você não sabe o risco, não usa. Porque é um produto realmente muito perigoso. Eu sempre digo, pessoal, só para você ter noção do grau de periculosidade desse produto, você não pode, quem bebe, você não pode ingerir bebida alcoólica 24 horas antes, nem 24 horas depois. Só daí você já tira o grau de exigência para se trabalhar com esse tipo de produto. Então, em áreas que é aplicado, você precisa ter 24 horas para poder o pessoal estar transitando ali. Então, assim, tem que ter cuidado com esse tipo de produto que, se resolver utilizar, então tem que ter muito cuidado na hora de manipular esse produto aí. E também no armazenamento, para quem vai usar em casa, muito cuidado, porque pode haver ocorrer acidente e ser fatal. Pois é, eu convidei a Patrícia para poder fazer uma live só sobre Dormex, né? Eu estou esperando ela para a gente bater papo só sobre isso. E respondendo a pergunta bem rapidinho aqui da Silvia, o que o Dormex faz na planta, na verdade é uma quebra física de dormência, né? Então, a gente tinha que ter outra live para explicar como que esse processo ocorre, mas de uma forma simples. Esse produto, ele age quebrando a dormência da videira através de um processo... Ele faz aquilo que o frio faz lá no sul, digamos assim, né? A planta entra em dormência, quando a temperatura se eleva, essas brotações automaticamente elas despertam. Aqui no Nordeste a gente não tem isso. A dormência das gemas, né, da videira, ela é uma dormência profunda, então ela não consegue despertar igual no sul e algumas partes do Sudeste. Então é necessário haver um estímulo para que essa planta ela brote. Silvia não queria a explicação de forma complicada. Vamos ter que marcar outra live para falar só sobre a complicação da quebra de dormência. Ou da quebra de dormência através de dormência. É o seguinte, a pergunta da Silvia é o seguinte: você podou a planta, cortou, né? Fez um desponte para induzir as ramificações laterais e, quem sabe, você conduzir os seus braços. Só que aí a planta entra em coma. Fica estagnada e não vai para lá. A pergunta dela é: o que você pode fazer? Não estou entendendo. Tá cortando? Tá cortando muito o som. E agora, tá me ouvindo? Pode falar agora. Estou ouvindo, agora estou ouvindo. É uma planta, né? Você fez o desponte na planta para que ela continue brotando e você forme os ombros em algum momento. E aí a planta, ela para, ela não tem mais crescimento vegetativo. Na sua experiência, o que você faz, né? Você aplica nitrogênio? Porque se você manter... assim, nitrogênio... isso... Eu entendi agora. Eu estou até lendo aqui. Isso para mim é bom. Para mim aqui isso é bom, tá? Eu não sei para vocês aí no sul ou no sudeste, mas para mim aqui é ótimo. Eu quero que a planta pare. Tá? Então, eu tenho aqui uma planta vegetando o ano todo e eu começo a trabalhar aqui o desponto justamente nesse pós-colheita. Eu quero que ela pare de vegetar, eu quero que ela deixe de brotar. Então, para mim, se isso acontecer, entre em coma, minha filha, viu? Porque é o que eu quero aqui, que você entre em coma. Pode ficar... São fases diferentes. Eu acho que ela está falando mais em relação à formação da planta. Quando você ainda está formando a estrutura. Dela, sim. Né? Então, não. Se for no caso de formação... no caso de formação pode ter vários fatores, né? Um dos fatores é água, né? Ou excesso ou falta d'água. O ápice da planta ela tende a
parar de desenvolver, né? Então, assim, você tem essa parada da planta, ou frio, né? Se houver aí um período de frio, a planta ela tende a dar essa parada. Então, tem essa parada de crescimento da planta, desenvolvimento da planta nessa fase inicial, né? No caso da planta que está em, pode ser o excesso de água, pode ser a falta de água, pode ser frio, pode ser uma questão também nutricional. Então, assim, tem vários fatores que podem influenciar nessa parada aí, nessa situação de uma planta. Na verdade, o que você pode fazer, Silvia, é como o Benjamin falou, e analisando quais são os fatores que podem ter levado a planta a chegar nessa parada, né, a não crescer mais, e a partir daí começar a corrigir aos poucos. E corrigindo, ok, falta água, você botar mais água. Falta a nutrição, geralmente a planta para muito quando está com o processo, a nutrição baixa, ou então as condições não estão favoráveis. Né? Exatamente. Então, só um conjunto de fatores, né? Porque se você tem uma nutrição, mas você não tem água suficiente, a planta não assimila essa nutrição. Se você tem nutrição e você tem água em excesso, a planta também não vai absorver essa nutrição. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. Então, se você tem água equilibrada no solo, na umidade adequada no solo, tem nutrição, mas você tem um frio excessivo, a planta também ela não vai expandir, entendeu? Então, assim, são vários fatores que podem afetar a planta, ou um ou outro, ou ambos, né? Então, assim, é muita coisa ao mesmo tempo para você poder dizer assim que é isso. Então, são alguns fatores que fazem esse fenômeno aí do coma aí da videira. Agora a gente vai responder uma pergunta aqui do YouTube, né? Que eu estou aqui entre um e outro. A pergunta do José Eliodoro Neto. Benjamin, com quantas gemas você deixa a vara de produção? Você, né, faz poda mista, explica cada uma das duas. E responde essa, eu vou para a próxima. Aí depende da variedade, né? Tem variedades que eu faço poda da vara com 5 gemas. Mas tem variedades que eu preciso fazer com 12, com 10. Então, assim, isso vai variar de acordo com a variedade que eu tenho aqui, porque eu tenho algumas variedades, ela tem fertilidade nas gemas mais próximas, né, da base, e tem variedades que a gema só tem fertilidade lá a partir da 8ª, 9ª, 10ª gema. Então, isso aí vai variar de acordo com a variedade da planta, né? Então, mas em geral aqui, a maioria das variedades que eu tenho, eu podo com 5 gemas. Pronto. Nessas que você poda com 10 gemas, só por curiosidade, você aplica o quê? Dormex. Sabia? Eu falei, vou contar aqui, que não tem como. Não, essa aí é complicado. A segunda pergunta do José Eliodoro de novo. E quais são as doenças fúngicas que aparecem, né, com mais frequência aí na sua região, em Recife? Míldio. Bom, aqui, com certeza, míldio, né, e oídio. Então, as coisas que eu mais trabalho. E ferrugem, né? A ferrugem também. Então, geralmente, o míldio e a ferrugem, elas brigam, sempre estão juntas, né? O oídio já é um outro período. Então, o que é que acontece? No período mais seco, eu tenho um ataque pesado de oídio. Então, eu tenho que estar trabalhando aqui o enxofre com uma certa frequência. E no período mais chuvoso, eu tenho o míldio. Então, assim, eu venho trabalhando o enxofre no período seco e a cauda bordaleza, né, nesse período aí mais chuvoso. Então, embora que eu até considero que eu uso pouco essa questão da cauda bordaleza, porque aqui eu faço 6 aplicações a 7 por ano de cauda bordaleza. Então, assim, também eu deixo a área bem arejada, né? Eu tenho as varas aqui ficam praticamente na régua, né? Bota praticamente uma régua assim, para ficar bem alinhadinha, que é para não ter sobreposição. Então, assim, eu tenho uma coisa mais
trabalhosa, assim, trabalhada assim, nessa questão de manter a área mais arejada, principalmente nesse período que começa a chover. Daí é uma coisa interessante que vale a pena reforçar para todo mundo que está assistindo. Gente, não é só aplicação de produto, seja lá enxofre, seja lá calda bordaleza, seja lá os mancozebs e outros produtos químicos. A chave é o controle cultural da planta. É como o Benjamin falou, eu tenho todas as minhas varas aqui na régua. Ou seja, você não precisa ser nessa precisão do Benjamin, mas faça a sua parte, tá? Sabe? Cuidar da uva é como cuidar de uma criança. Você tem que se dedicar um pouco. Você não, é como você falou, se você começar fazendo o dever de casa, se for uma variedade mais adaptada para a sua região, você já vai te ajudar a quantidade de uva que você vai precisar se dedicar a essa planta. Mas, independente disso, você vai ter que fazer um controle cultural para você ter um bom manejo fitossanitário. Se você não tiver controle cultural, continuar aplicando muito e muito, não vai ter o mesmo efeito, né, Benjamin? Exatamente. Então, assim, é feito, estou dizendo, por ano eu faço aqui a aplicação de calda bordaleza, não está aqui agora, então vamos voltar aqui, vamos fazer a pergunta do José, aí depois a gente responde a da Silva quando ela entrar. O José Carlos, ele falou que tinha um monte de pergunta para você, ele está botando um aqui agora. Sei que você utiliza o Iorim Master. Além do Iorim, o que mais você utiliza e em que fases? Eu acho que ele está falando em relação à adubação, né, de solo, que você tinha comentado aí. a minha adubação eu faço basicamente antes da poda, né? Eu trabalho duas adubações, né? Uma adubação no primeiro semestre e a outra no segundo semestre. Então, a minha adubação é uma só. Eu não tenho assim adubação, vou fazendo adubação. Eu faço as correções via foliares, né? E vou mantendo ali o Brutal, faço a aplicação do Brutal Plus, tanto no solo quanto via foliar. Então, a única coisa que eu faço é essa reposição de cálcio e boro a cada 21 dias, né? E em torno aí de 25 dias eu faço a aplicação do magnésio, né? Sulfato de magnésio para fazer essa reposição de necessidade da planta. Mas a minha adubação basicamente é essa adubação que eu faço antes da poda. Então, 45 dias antes da poda, eu faço uma adubação. Então, até porque eu também não tenho muito tempo para estar fazendo adubação e programando. Então, assim, eu faço mais os trabalhos nas minhas plantas na minha folga, né? Na minha folga que eu capricho aí então não dá para eu estar concentrando muita coisa na parte de adubação. Mas aí eu capricho, faço uma coisa bem caprichada nessa adubação que eu faço, e a planta ela segue o curso dela, promovendo aí a produção necessária. Algumas vezes é preciso fazer uma correção, mas no geral tem sido satisfatório aqui para mim. Eu acho que ele não estava na live passada, por isso que ele está perguntando. Se você puder reforçar também os outros produtos que você falou da última vez para ele, que você adiciona. Aqui eu utilizo, né? Além do iorim, eu utilizo o humus de minhoca, o esterco, o calcário, né? E na adubação que eu faço de cova, no plantio, eu utilizo o formulado 4-14-8, por conta da necessidade do fósforo. A gente sabe que não tem mobilidade no solo, e se eu aplico esse fósforo por cima da terra posteriormente, não vai ter serventia nenhuma para essa raiz que está lá embaixo. Então, eu tenho que fazer na cova essa adubação, deixando já esse material lá para que futuramente essas raízes cheguem nesse material, podendo nutrir a planta desse nutriente. Você aplica calcário 2 vezes por ano, quando você faz a sua adubação de solo, ou só na fundação? Não, o calcário eu faço a aplicação uma vez ao ano só. Ok. Aí a gente pode responder a pergunta da Silva agora, que ela perguntou se você tem problema com antracnose. Não, eu não tenho problema com antracnose, tá? A antracnose aqui nunca apareceu. Até por conta, eu acredito que seja do clima. A antracnose ela precisa de um vento frio
para estar aí se propagando com mais força. Então, aqui, vento frio é coisa rara. Tem bastante aqui, vou mandar um pouquinho para você. Aí, outra pergunta aqui do YouTube agora. Eu acho que é do YouTube, acho que é do YouTube. A Jaqueline Nunes. Eita, ela tinha feito 2 perguntas. Cadê a primeira pergunta dela? Juliana, pode voltar na primeira pergunta dela aí? Ou então eu posso botar aqui na... Deixa eu ver aqui. A pergunta é longa. Como que eu faço para voltar aqui a primeira pergunta dela? A segunda pergunta... Aqui, a primeira pergunta. Boa noite, Laís e Benjamin. No último ano... Tá me ouvindo? Tô. No último ano eu tive algumas plantas que no momento de brotação após o inverno, as gemas começaram a inchar, mas tive um período muito seco. Só começou as chuvas. Preciso que passe as perguntas. Não dá para ver o resto, só dá para ver isso aqui. Deixa eu passar aqui um pouco. Aqui, só teve algumas chuvas em novembro. Muitas gemas abortaram e brotou apenas a ponta do ramo e irregular. Esse ano instalamos a irrigação. Será que vai vingar? Certamente um dos problemas foi justamente essa falta de água, né? Preciso também saber onde é que ela está, né? Qual a localidade dela. Mas, assim, em geral, a falta de água ela é crucial para uma boa brotação, para esse problema da brotação, né? Então, tem que ter água para uma boa brotação. Outra coisa também depende também, como você falou, da região que ela está, porque provavelmente exatamente. Foi uma região, tipo, região de clima tropical, e ela podou com poda longa, mesmo que tenha água, o que vai acontecer é o que aconteceu. Vai ter a dominância apical, né? Vai brotar só as da ponta e não vai brotar o... Exatamente. Então tem que analisar um pouco. Se ela fez poda... Por isso que eu perguntei. Eu tenho que saber primeiro onde ela está. Mas, geralmente, a planta, para uma boa brotação, ela precisa realmente de água. Então, se na região onde ela está e faltou água nesse período, a planta, independente da situação, ela vai ter uma certa dificuldade de brotação. Né? Mas, mesmo tendo água, se ela tiver numa área, por exemplo, como a minha, né, e ela podou longo, então essa planta ela só vai brotar lá na ponta. Correto. Então, assim, uma coisa importante que o Benjamin falou e só reforçando é o seguinte: podou é importante água. Tem que jogar água para poder exatamente vasos e ela brotar bem, tá? Thalita tá perguntando qual a sua variedade do sonho e qual queria ter. Qual a sua variedade do sonho? Seria a minha pergunta. Thalita já tá perguntando. Deixa ela botar. A minha variedade... Vamos como é? Vamos juntar a minha pergunta com a pergunta de Thalita e a gente pode fazer já tudo junto. Dentre as cultivares que você tem, quais são as cultivares que você observou que tem mais facilidade de brotação? E quais são elas? Aí entra a pergunta da Thalita, né? Que é a variedade do seu sonho. Eu tenho várias plantas aqui que têm uma certa facilidade de brotação, né? A Isabel brota bem, a Poloski brota muito bem, a Yerevan brota muito bem, apesar de ser uma uva que, assim, eu digo que as folhas de algodão doce, porque choveu, um Deus nos acuda. A Patrícia brota muito bem aqui também. Então, assim, eu posso dizer que a maioria das plantas, a única planta aqui que eu tenho uma dificuldade terrível de brotação, por incrível que pareça, é a Vitória e a Núbia. Brota bem, sem Dormex ou brota bem com Dormex? Não, sem Dormex. Sem Dormex, tá? Então, todas elas brotam bem com Dormex, com exceção da Poloski e da Yerevan. Elas são sensíveis ao Dormex. Eu vou ter que fazer aqui até um teste depois, com uma nova dosagem aqui, porque eu perdi aqui uma produção aqui por conta disso. Então, fiz a poda, apliquei o Dormex e aí queimou tudo, porque elas não se deram, e as outras brotaram todas bem e elas queimaram. Então, assim, há uma sensibilidade delas em relação à dosagem do Dormex. Porque a gente sabe que cada variedade tem aí a sua tolerância, mas a gente acaba uniformizando a dosagem para todo mundo, e aí quando chega nessas horas, aí a gente percebe, eita, não, tem que
tem que dividir aí as variedades aí para ver quem realmente suporta essa dosagem e quem precisa de uma coisa um pouquinho mais fraca. E com relação a Thalita, eu vou dizer, a variedade dos meus sonhos são todas as variedades. Eu queria ter todas. Por isso que ele tem 23. Mas assim, eu gostaria muito mesmo de ter aqui uma variedade que fosse diferenciada em sabor, né? Ela lembrasse assim, é meio que a Vitória, mas um diferencial, né? Então, assim, uma planta que tenha uma rusticidade. Vamos testar. É uma planta que tenha rusticidade, que tenha sabor, que tenha cacho grande. Né? Então, assim, uma utopia total, né? Então, assim, como eu não posso ter, né? Então, se dependesse de mim, eu teria o máximo de variedades possível. Mas a gente vai trabalhando com o que a gente tem. E cada dia a gente quer uma coisa nova, ver uma variedade, quer experimentar, quer sentir como é aquela variedade. Então, assim, a gente vai se empolgando, vai querendo cada vez mais, mas tem a limitação de espaço aqui no meu caso. Então, hoje eu estou analisando as variedades que eu tenho para ver quais as variedades que eu vou permanecer, né? Porque eu tenho que dar prioridade às variedades que são mais produtivas, mais resistentes, né? E, consequentemente, também às mais saborosas. Então, estou fazendo aqui uma espécie de uma triagem para que eu dê mais espaço para essas variedades e aquelas que são mais problemáticas, que não me agrada tanto, eu reduzo um pouco o espaço para elas. A pergunta agora vem do... esqueci o nome dele, que agora sumiu aqui da tela. Mas era em relação à Vitória. Você considera a Vitória de um cultivo fácil ou um cultivo mais complicado do que as referências de uva fácil, como a Isabel, a Niagara? A Vitória, ela tem... É preciso entender o marketing da Embrapa. Quando a Embrapa fala que a uva é resistente, né, ela está comparando essa uva com qual variedade? Tá? Então, ela tem uma resistência, mas ela não é uma Isabel. Tá? Então, assim, sempre que eles fazem essa comparação, eles fazem uma comparação com o Grupo Itália. Então, o Grupo Itália é um grupo bem sensível, tá? Diferencial, né, para essas variedades. Então, as BRS, como a Isis, a Núbia, ela tem uma certa resistência, mas não dá para dizer que ela vai chegar ao nível de uma Isabel em termos de resistência, de rusticidade. Mas é uma das uvas, digamos assim, sem semente, é uma das uvas mais fáceis de você trabalhar, né? Se você pegar o leque aí de variedades sem semente, você vai ver que a Vitória realmente é uma das variedades mais simples, digamos assim, de você trabalhar com ela. Tem aí os seus problemas, mas qual a variedade que não tem, né? Então, ela é uma variedade relativamente simples de você lidar com ela. Aí vem uma pergunta agora do Rodrigo, que também é uma pergunta muito parecida com essa. Como tem sido a sua experiência com o cultivo da Patrícia Dourada? Vale a pena? Tem bastante gente postando suas experiências com a Patrícia Dourada, inclusive até o Adriano postou essa semana. A Patrícia para mim aqui, ela foi uma uva que ela chegou para mim assim, meio desconfiado, né? Mas o segundo ano dessa variedade, ela é muito tímida, é muito uma variedade que ela parece que não vai, mas ela gostou aqui do ambiente. Então, tanto a Patrícia Preta como a Patrícia Dourada é uma das variedades que eu tenho mais produtividade aqui na minha área aqui. Então, para mim, elas são excelentes. Ela tem uma certa fragilidade com relação à doença, né, nas folhas, então ela pega o mildio com muita facilidade, mas é extremamente resistente o cacho. Então, a baga pode estar chovendo aqui de acabar o mundo e a baga está lá intacta, então ela não racha, ela não apodrece,
pode chover à vontade. As folhas se acabam, mas o cacho fica lá no pé. Então, eu gostei muito da experiência. Eu tenho a Patrícia no vaso, eu tenho a Patrícia enxertada aqui no meu beco aqui de 1,35 m de largura. Eu tenho a Patrícia na frente de casa. Então, assim, a Patrícia com certeza, enxertei a Patrícia de novo na laje. Então, assim, a Patrícia com certeza é uma variedade que está em expansão aqui no meu espaço, porque ela ganhou esse espaço, né? Ela conquistou esse espaço. Então, com certeza a Patrícia ela vai ficar aqui sem sombra de dúvida. Além do sabor, né? É uma uva muito, quando bem madura, é uma uva bem saborosa. A Silvia está perguntando. Pelo menos foi aprovada aqui em casa. Em termos de sabor, é melhor que a Vitória? Não. É neutro? Ela é um neutro puxado para um moscatel, né? Ela tem um quezinho de moscatel na fase final ali da maturação dela. Ela tem um moscatel suave, aquela coisa suave, mas é uma uva saborosa, é uma uva bem agradável. Agora, comparar com a Isabel, com a Vitória, aí já foi um pouquinho longe demais. O Renato estava perguntando como você vê o uso do gesso. Como é? Como você vê o uso do gesso? Você utiliza gesso? Acho que essa é a primeira pergunta. Essa pergunta veio do Facebook. Sim. O gesso, eu estou procurando, na verdade, o gesso aqui, porque eu tenho uma dificuldade de encontrar insumos aqui na minha região. Então, não é tão fácil estar conseguindo esses materiais. Então, eu tenho uma área aqui, né, que é onde eu plantei o meu porta-enxerto, que eu tenho a necessidade de usar o gesso, porque é uma área que eu considero que tem bastante alumínio, né? Então, o gesso, ele ajuda a levar esse alumínio lá para baixo e deixar a área mais, digamos assim, cultivável, né? Elimina essa toxicidade aí do alumínio. Então, eu estou à procura ainda. Aqui em Recife eu ainda não encontrei. Ele tem uma ação mais rápida, né, do que o calcário com relação a isso. Então, assim, seria para mim interessante. Mas aqui eu não encontrei. Tenho buscado aí. Pela internet é meio complicado você trazer um volume considerável. Então, assim, tudo... Eu tenho que fazer as coisas aqui dentro das minhas possibilidades. Então, é feito que eu estou dizendo. A gente tem esse desafio de cultivar, mas nem tudo a gente consegue aqui, né? Aqui, a minha capital aqui não é uma área agrícola, então, assim, a gente tem muita dificuldade em encontrar os insumos que a gente necessita. Muita coisa eu pego pela internet. Então, assim, tem toda uma dificuldade fora a questão do plantio em si, né? Então, conseguir insumos, conseguir os produtos para a gente poder trabalhar aqui é um pouco complicado. Aí, outra pergunta agora do Instagram, que a gente vai estar respondendo pergunta. A Silvia está perguntando, em relação à Polosk, qual a avaliação de caixa e resistência? A Polosk, para mim, foi uma surpresa, né? Eu adquiri ela meio desconfiado, tudinho, mas quando ela chegou aqui, se comportou muito bem, teve uma boa produtividade aqui, já nos primeiros períodos já dela aqui. Então, deu os cachos, muito saborosa, eu gostei muito do sabor dela, muito resistente. Ela estava aqui numa área lado a lado com a Niagara, e aí o que é que acontece? A Niagara cheia de ferrugem, né? A ferrugem tomou conta da Niagara, e a Polosk lá, linda e maravilhosa, com as folhas de plástico, né? Que parece que é de plástico. Então, assim, ela deu um pouquinho de míldio, mas foi coisa muito, muito pouca. Se comparado às plantas que estavam ao redor, ela estava perfeita, intacta, no período chuvoso. Então, para mim, a Polox é excelente. Então, aqui, ela aguentou a chuva, produziu no período chuvoso, né? Então, eu colhi os cachos debaixo de chuva, não estourou baga, não adoeceu as folhas. Assim, então, para mim, a avaliação que eu faço da Polosk é de uma excelente variedade. É uma variedade a ser vista aí com outros olhos para o pessoal que está aí, principalmente aqui no
na região Nordeste. Então, quem quiser pesquise mais aí sobre a apológica aí, que é uma variedade interessante e bem resistente. Pelo menos o período que eu testei ela aqui, ela se mostrou bem resistente. Agora a gente vai com uma pergunta que vem do Facebook, né? A pergunta do José Carlos. Superfosfato simples, você utiliza? Já utilizei. O meu problema é conseguir, como eu falei, né? Eu tenho muita dificuldade em manter aqui uma linha, né, assim, de utilização dos meus produtos, porque é muito complicado eu conseguir esse material, tá? Porque eu não tenho aqui acesso a muita coisa. Então, e quando eu tenho, é o olho da cara. Então, assim, a gente precisa trabalhar, o vai valer a pena, né? Então, assim, tem momentos que dá, tem momentos que não dá. Então, assim, já trabalhei o superfosfato simples aqui já. No momento não tenho mais, o que eu tinha aqui já acabou, mas é feito eu tô dizendo. São fases, né? Tem fases que a gente consegue uma coisa diferenciada. Então, assim, eu sou um cara que eu testo muito, né? Eu passo um período testando uma coisa, depois passo outro período testando outra. Então, no momento aqui, eu estou agora iniciando o teste aqui com outro produto para ver o que é que eu consigo. E ver também a possibilidade de conseguir, né, algo que me satisfaça, que satisfaça aqui a minha necessidade e que eu consiga dar uma continuidade ao longo do tempo, conseguindo esse produto a um preço que não vá me arrancar um rim ou uma córnea dos olhos, né? É meio complicado o negócio. Pois é verdade, porque produzir uva tem que produzir de forma sustentável. Não adianta você tirar Exatamente. do sustento para também colocar na uva, né? Exatamente. A gente respondeu todas as perguntas. Eu acho que foi muito bom hoje, né? Que a gente pôde voltar e perguntar, responder as perguntas das pessoas que elas estavam vindo de redes diferentes, porque nem todo mundo gosta do Instagram, nem todo mundo gosta do Facebook, mas assim a gente pôde atender a todo mundo. Então é o seguinte, hoje quem está assistindo pelo YouTube, provavelmente o vídeo não está muito bom, né? Porque é só a tela do meu computador. Só que eu vou, depois dessa live, eu estou lançando as nossas gravações, né? Os vídeos lá no YouTube. Então, se você não assistiu, ou se você tem dúvida, ou se você... eu quero ver o que foi que o Benjamin falou daquele dia, o que foi que Laís perguntou, você pode ir lá e rever os vídeos, tá? Vai ficar tudo no YouTube, né? No Mundo das Uvas, e também o Benjamin vai publicar também na rede social dele, né, Benjamin? Isso aí. Eu acho que eu perguntei tudo, eu não tô vendo nenhuma outra pergunta. O José Carlos falou assim, vem pra cá, vem pra São Paulo, terá aposentos, comida, bebida, roupa lavada. Olha, tá? Vale a pena. Então, a proposta aí tá boa, hein? Já arrumou aqui já um emprego. Em troca, só que só comida, né? Tá difícil. Em trocas, insumos e manejo da videira, tá vendo? Você vai ter tudo. Olha, já arrumei uma barganha aí. Pois é. A Thalita tá falando, a conversa tá muito boa. Realmente, a conversa tá excelente. Inclusive, é o seguinte, a gente teve duas pessoas do Nordeste, né, que a gente conversou sobre uva. Uma foi o Adriano, lá da Bahia, agora o Benjamin, de Recife, mas eu queria deixar o convite aqui, se tiver alguém, ou José Carlos, alguém de outra região do Brasil, que queira conversar comigo sobre a sua experiência de produzir uva em casa, por favor, me manda uma mensagem, que eu ficarei super feliz, né, Benjamin? Ter outras pessoas de outras regiões do Brasil falando sobre a sua experiência, e a gente pode fazer, tipo assim, semelhanças e ver o que é diferente em cada região. Exatamente. E tem bastante gente. Tem bastante gente. O pessoal que conversa comigo aqui tá bastante expandindo bastante, né, o cultivo da videira pelo Brasil, principalmente na região Nordeste, e agora entrando o pessoal da região Norte, que também está procurando muito, tem me procurado muito, querendo informação sobre o plantio da videira. Então, assim, tem bastante gente aí cultivando no quintal de casa, cultivando aí nas lajes por aí. Então, assim, tem bastante gente já aqui no Nordeste quebrando aí esse tabu aí de que o Nordeste não produz nada.
Tem uma última pergunta aqui, a gente vai responder e depois a gente vai finalizar. É se você utiliza, o que você utiliza para controle de doença? Qual produto? Acho que a gente respondeu isso mais na outra, mas só... Eu disse, né? Eu utilizo aqui basicamente a calda bordaleza e o enxofre, né? Eu uso um pouco de óleo de nim, quando há algum problema com inseto, que é pouco. Graças a Deus eu tenho aqui um espaço bem equilibrado, onde eu tenho lagartixa, gafanhoto, borboleta, passarinho. Então, assim, eu não tenho muito problema com inseto, não. Uma vez ou outra que a coisa sai um pouco do controle, a gente utiliza um óleozinho de ninho, dá uma organizada, limpa o ambiente e a coisa segue seu fluxo. Uma coisa que o pessoal tem que parar é de catar, procurar pelo em ovo, né, que eu digo. Porque, às vezes, o pessoal manda para mim algumas coisas que eu digo, gente, peraí, minhas plantas estão sendo atacadas por praga. Tá? O que é uma praga? A praga é quando o inseto ali está dominando a sua planta de uma maneira que está trazendo prejuízo. Mas às vezes tem uma largatinha numa folha, comendo uma folha ali, e aí a pessoa já diz que já está sendo atacada por uma praga e quer pulverizar algum inseticida, alguma coisa. Então, assim, inseto nas plantas vai ser normal você encontrar. Então, não vá se descabelar, não. Agora, se a coisa estiver fora de controle, muito inseto na planta, então aí sim você está tendo uma infestação, aí você tem que tratar. Mas se você vê um bichinho ou dois ali na sua planta, não se aperre, não. Uma outra coisa que o pessoal procura muito, mancha na folha. Né? Então, gente, você não vai ter a sua parreira totalmente perfeita, com as folhas 100% perfeita, não, tá? Então, não fica na neura de dizer... exatamente, porque o pessoal fica muito naquela neura de é doença, não sei o quê. Então, já me procuraram com a folha toda manchada. Eu digo, não, qual a idade da planta? Não, a planta eu plantei faz tanto tempo. Tá, a planta vigorosa, está crescendo, engrossando rapidamente. Aí, o pecíolo da folha se desprende um pouco do caule, né? Assim, internamente. Então, ela vai deixar de hidratar aquela folha, então as bordas da folha, ela começa a queimar. Então, dá aquela sensação de que aplicou alguma coisa e queimou. Mas não é somente a folha que, isso é uma doença. É alguma doença? Não, não é doença. A sua planta está vigorosa, está bonita. As folhas, de modo geral, como é que está? Não, está bonita, então pronto, não se aperreia não. Tá? O pessoal tem muito essa neura de, apareceu uma manchinha, é doença. Apareceu, às vezes é só um ramo que, quando a folha estava crescendo, aí encostou num galho, ou encostou no arame da condução, ali deu aquela relada, aí fica aquela manchinha, a planta quando desenvolve, fica lá aquela coisa queimada, e o pessoal, é doença, que doença é essa, que doença é essa? Então, assim, tem que também conhecer, né, as doenças para poder não ficar aí nessa neura de qualquer manchinha é porque está doente. Pois é, o Násio, filho, depois a gente vai falar sobre essas sugestões que você deixou aqui, muito boa, são todas muito boas, vamos fazer outras lives sobre isso. Mas o Tiago deixou aqui uma pergunta que eu acho que é interessante para a gente finalizar. Última, tá, gente? Última de hoje, vamos deixar para as próximas semanas. Ele está perguntando qual o menor espaço, que eu sei que você... Eu sei o seu espaço, que é muito pequeno, mas é bom falar para as pessoas. Qual o seu espaço e tempo de insolação que eu consigo produzir a Niagara? Olha, o menor espaço é um pouco relativo, tá? Mas assim, eu não sei exatamente o seu espaço, mas se você tiver aí um pouco mais de 1 metro, você já consegue alguma coisa, tá? Com relação à insolação, quanto mais sol, melhor. Mas se você tiver aí no período da manhã, pelo menos, em torno de 5 horas, 4 a 5 horas de sol, você já consegue alguma coisa. Claro, quanto mais, melhor, tá? Então, mas se você tiver aí um espaço pequeno, você fizer uma conduçãozinha buscando o máximo de amplitude aí do sol aí na sua área, tenta buscar a posição em que as folhas consigam ficar o maior tempo possível exposta a esse sol. Então, assim, você vai conseguir produzir alguma coisa, tá? Também não dá para querer
tirar aí 1 tonelada de uva de plantas nessas condições limitadas, tá? Você vai ter uma produçãozinha interessante, mas nada além do normal. Tiago, o próprio Benjamin, ele também produz em um corredor, tá bom? Só se isso te ajudar a te incentivar. Exatamente. Eu tenho um corredor aqui de 1,35 m de largura, né? E nesse 1,35 m de largura ainda tem um beiral da laje que tem aí mais ou menos uns 45 centímetros. Então, eu teria aí de sol nessa planta aí apenas um espaço aí de 1 m, mais ou menos 95 a 1 m. 95 centímetros a 1 m. Né? Então, dependendo do período do ano também, essa minha condição de sol, ela aumenta ou diminui, dependendo da posição do sol, né, em relação ao período do ano aí. Então, tem toda essa questão. Então, quando for plantar, observem aí essa questão do posicionamento do sol, como é que o sol passa aí por vocês, porque você pode ter alguns problemas, né? Se o sol for o inverso, por exemplo, o pessoal do Sudeste aí, que tem aí o verão quente, né? O inverno é frio. Então, se você tiver o sol passando na sua videira apenas no período do inverno, então quando você precisar do sol no verão, você vai ter dificuldade para produzir, tá? Então, tem que observar essa questão da posição aí do sol para não perder a planta. Pois bem, Benjamin, muito obrigado por ter aceitado o convite. Saiba que esse convite vai se estender por muitas outras lives. A gente não vai terminar aqui. É bom que agora eu sei como te encontrar, que eu tenho todos os seus contatos. Mas Certo. antes da gente terminar, né, e você fazer os agradecimentos, eu também agradecer o pessoal. Você teria alguma pergunta para mim, ou alguma coisa que você queria falar para todo mundo agora? Então. Eu acho que eu já falei muito, né? Acho que já falei muito. Para o pessoal ter aí o primeiro passo, o pessoal buscar a leitura, né? Estudar um pouco sobre o que vai cultivar, para que a pessoa tenha um pouco de noção, buscar também, cuidado com as fontes onde você vai buscar a informação, porque às vezes o pessoal vai na internet e quer buscar todo tipo de informação, mas assim, tenha uma linha, né, de metodologia, né, de cultivo, assim, do que você quer, se você quer um cultivo mais orgânico, se você não liga muito para essa questão de orgânico. Então, assim, eu sempre digo que a gente precisa ter o equilíbrio, né? Então, busca esse equilíbrio nas plantas, no que você vai cultivar, e vai dar certo. E busca sempre o caminho das plantas mais fácil de trabalhar, o início, né, o básico. Vai sempre pelo básico. Não começa com coisa que você não domina, porque a tendência é você se frustrar, você não ter um bom resultado. Então vai ali passo a passo, dando um passo de cada vez, que você consegue ter bons resultados. Eu quero ter um parreiral gigantesco, mas começa com uma videira ali rústica, uma Isabel, uma Niagara, uma coisa assim, que você vai ter menos dor de cabeça ali no início, até você entender esse conceito de como funciona a planta, né, de conhecer essa questão física da planta, essa questão emocional da planta, né? E aí você vai trabalhando isso aí. Quando você dominar isso, aí você pula para um outro degrau, e aí você vai ver que a coisa fica bem mais fácil e flui com mais facilidade. Pois é, então tá. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que apareceu hoje, não só no Facebook, no YouTube, também no Instagram, tá bom? Agradeço a todos vocês pelas perguntas, a participação, ao Benjamin pelo tempo dele de estar aqui hoje, né, respondendo as perguntas de acordo com a sua experiência. E a gente vai continuar, né, esse bate-papo. Eu vou continuar com as lives nas quintas-feiras, com mais temas que forem surgindo e mais pessoas que, né, tiverem interesse em participar desse diálogo, né? Porque não é uma coisa só para a gente, é uma coisa para mais pessoas. Quanto mais pessoas envolvidas, melhor. Né? Uma formiguinha. É verdade. É uma formiguinha, né? Mas quando você vai no formigueiro, eu quero ver você combater um formigueiro com facilidade, né? Demora muito mais. Isso aí é verdade. Tá bom? Então. Tá certo. Eu também quero agradecer o convite, né?
o pessoal aí também do Facebook, do YouTube, né, que tem dado aí uma força, todos que participaram aí, fizeram as perguntas aí. E a gente está sempre à disposição do pessoal, respondendo aí na medida do possível. Então, se tiver mais pergunta, manda, depois a gente responde, não tem problema nenhum. Mas agradecer também o seu convite, né, pela a credibilidade aí de estar acreditando aí no potencial de conhecimento aqui do que eu tenho produzido aqui, né, de mostrar aí para o pessoal o que eu tenho produzido, o que eu tenho conseguido produzir aqui, dentro das minhas condições, e agradecer aí a todo mundo pela audiência. Tá bom, obrigado. Valeu todo mundo. Abraço para a Glieda, que apareceu aqui no final. Abraço para todo mundo, ok? E segue lá o canal, tá? Cultiva Nordeste, é para todo mundo. Tem um material lá interessante, pessoal que não conhece, entra lá no YouTube, Cultiva Nordeste, e a gente tem uns videozinhos lá para o pessoal. Não se aperreia não, que é só para ajudar. Eu não peço like, eu não peço... É só para ajudar mesmo o pessoal que tinha dúvidas aí. A gente vai tentando sanar a dúvida do pessoal através dos vídeos aí, respondendo algumas questões. Tá bom, obrigado. Parabéns. E boa noite a todo mundo, viu? Bom descanso e amanhã todo mundo pronto para a nova jornada, tá bom? É isso aí.